Olá pessoal, bem-vindos a mais uma web aula. Hoje nós vamos baixar, instalar e utilizar uma ferramenta case chamada MySQL Workbench. Essa ferramenta é utilizada para nos auxiliar na modelagem dos projetos de banco de dados. Para baixar a ferramenta, então nós vamos acessar o site dev.mysql.com/downloads/tools/workbench. Aqui nós vamos selecionar a plataforma que nós vamos instalar. A minha plataforma é o Windows, a versão é a 5.2.47. Pode ser que eventualmente vocês encontrem versões mais atuais, porque essas ferramentas estão em constante evolução. Basta então clicar aqui no item Download e vocês vão ser direcionados para uma página solicitando um login, um cadastro, mas não precisa ser feito. Basta clicar aqui em No Thanks e vai iniciar então o download da ferramenta MySQL Workbench. Uma vez concluído o download, nós vamos então proceder à instalação da ferramenta. Então eu vou aqui na pasta onde eu vou instalar, eu baixei o instalador, está aqui ele. Vamos iniciar o instalador. Bem, uma tela de apresentação é apresentada para nós. Somente clicamos em Next. Ele indica em qual pasta vai ser instalada a ferramenta. Next. Instalação completa ou customizada. Vou deixar a completa. E vamos proceder com a instalação. Vamos autorizar o instalador a fazer as alterações do sistema, a aguardar a cópia dos arquivos. Muito bem, está instalada a ferramenta MySQL Workbench. E agora então nós vamos utilizar esta ferramenta. Bom, o nosso objetivo aqui é a modelagem de dados, então esta área central, não é? Aqui aparecem os modelos que nós já construímos. Essa área à esquerda é para usar SQL, então você se conecta ao banco para executar os comandos SQL. E essa outra área aqui é mais para a administração do banco de dados MySQL. Então nós vamos criar um novo modelo de dados através desta opção, Create New EER Model. E o nosso objetivo aqui vai ser criar os diagramas gráficos para o projeto do banco. Então, eu vou dar 2 cliques aqui em Add Diagram. Aparece então esta outra tela, onde eu tenho aqui a barra de ferramentas para que eu consiga criar as minhas tabelas e os meus relacionamentos. Então, eu vou criar uma tabela aqui. Clicando então na ferramenta Table e clicando aqui no Grid, eu tenho a primeira tabela. Com 2 cliques, eu edito a tabela. Então aqui abaixo abre uma aba onde eu vou dar um nome para a tabela, cidade. Aqui abaixo eu clicando
e clicando novamente me edita o nome das colunas. Então, vou colocar aqui codecid, tipo de dado int, que é o inteiro, pk é chave primária, nn é not null, ou seja, obrigatória. Então, o código da cidade vai ser a chave primária da tabela cidade e é um campo obrigatório. Eu vou colocar uma segunda coluna aqui, nome cid. Tipo de dado é uma string, então string é varchar. Ele já sugere aqui para mim o varchar. Só que eu vou aumentar de 45 posições, eu vou colocar aqui 60 posições. E vou informar que esta coluna também é obrigatória. Ou seja, é obrigado a preencher o nome da cidade ao cadastrar uma cidade. E eu vou cadastrar mais uma coluna aqui, sigla UF, para a unidade da federação. E eu vou colocar aqui então um varchar com 2 posições. Também vou manter obrigatório. E basta eu fechar a aba para então eu ter aqui a minha tabela cidade. Aqui em índices, se eu clicar aqui na setinha para ela ficar para baixo, vai mostrar que eu já tenho uma chave primária definida, né? É o código da cidade, já fica em destaque quando eu passo em cima do primary aqui. Ok? Muito bem. Então agora eu vou definir uma outra tabela. Vamos criar uma segunda tabela, editamos ela também, e vai ser a nossa tabela de cliente. Então o nome da tabela é cliente, coluna codecli, tipo inteiro, chave primária, obrigatória. Nome cli, varchar de 45, obrigatório. Vamos colocar aqui o sexo cliente, varchar, eu vou pôr aqui um char de uma posição. Aqui vai ter só M ou F. E eu vou dizer também que é obrigatório informar o sexo. Ok. A minha tabela de cliente está pronta. Agora eu preciso apenas colocar um relacionamento entre elas, porque eu quero que sempre que um cliente seja cadastrado, que ele seja cadastrado numa cidade válida, né? Então eu vou selecionar aqui, eu tenho as opções de relacionamentos, olha, eu vou selecionar aqui o relacionamento 1 para N, né? Então eu dou um clique aqui na tabela cliente e um clique aqui na tabela cidade. E aqui está definido o meu relacionamento. Percebo que automaticamente o identificador da cidade já está aqui na tabela cliente. Ele traz dessa forma, cidade underline codecid, do tipo inteiro. Ok? Por que ele colocou cidade? Porque ele prefixou o nome da tabela de onde ela veio. Ok? Isso é uma configuração padrão do MySQL Workbench. Ok? Se vocês quiserem alterar isso, para ele não preencher o nome sempre aqui da outra tabela, basta vocês virem aqui em Model Options, Use Default desabilitado, e aí tem aqui Column Name para Foreign Keys. Está aqui, ó, %table_column. Se eu não quero que apareça o nome da tabela, basta eu tirar o %table. Então, a partir de agora, vai ser somente o nome da coluna mesmo, né? Como eu já criei isso aqui, ele ficou com o nome da tabela. Eu posso, então, com 2 cliques, editar essa tabela. Eu posso ir lá na coluna e alterar livremente o seu nome. Ok.
certo? Muito bem, então é dessa forma que nós utilizamos a ferramenta MySQL Workbench. Nós podemos salvar os projetos, né? Clicando aqui no item de salvar, colocar aqui então o nome de ProjBD1 e salvo. Então, sempre que eu quiser recuperar esse projeto ou dar continuidade a ele, eu posso salvar. Ok? Muito bem. A ferramenta MySQL Workbench proporciona também gerar automaticamente a modelagem a nível físico, ou seja, permite que eu gere o código para o meu projeto, toda a codificação SQL. Basta eu vir aqui em Model, ou melhor, em Database, desculpem, e clicar no item Forward Engineer. Clicando em Forward Engineer, ele vai pedir para mim uma conexão com o MySQL. Eu tenho que ter o banco MySQL instalado, obviamente, né? Então, eu vou clicar em Next. Ele vai me dar uma série de opções aqui, se eu quero gerar comentários, mensagens de alerta, se eu quero criar usuários, eu vou dizer que não quero, gerar comandos inserts, eu também não quero agora, se quer que gere comando para apagar as tabelas antes, eu não quero, ok. Então vamos mandar ele gerar o modelo a nível físico. Next. Agora ele está me pedindo a senha do banco. Ok, forneço a senha. Opa! É que está em maiúsculo aqui. Ok. Então, aqui estão os comandos para criar este banco de dados. Então, ele cria inclusive o esquema MyBD, né, que é onde vai ser depositado, né, é a database onde vai ser depositado o banco de dados, né, usa o database MyBD e aí promove a criação das tabelas. Então aqui estão os comandos create table, né, a tabela cidade e a tabela cliente. Deixa eu copiar isso aqui. Vamos conectar então ao banco. Ok. Agora ele executou o script. Ou seja, a tabela cidade e a tabela cliente estão devidamente criadas no meu banco de dados MySQL. Vamos dar uma olhadinha então lá na base de dados para ver se está lá mesmo. Aqui na opção Database, Query Database, eu vou acessar o meu banco de dados. Dou um OK nessa tela. Ele vai me pedir a senha novamente do banco. E agora eu tenho uma janela aqui, onde eu posso livremente consultar o meu banco de dados. Percebam que aqui, olha, eu tenho o esquema MyBD, que é o esquema que foi criado para essas minhas tabelas. Se eu abrir esse esquema aqui, aparece tabelas, visões e rotinas. Se eu abrir tabelas, está aqui ó, a tabela cidade e a tabela cliente. Certo? Então, estão criadas as duas tabelas no meu banco de dados MySQL. Então, é dessa forma que a ferramenta MySQL Workbench trabalha. Espero que vocês tenham gostado dessa web aula
e até uma próxima. Muito obrigado.